Olá, meus queridos irmãos e amigos, sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal, para juntos agora prepararmos a nossa reunião Vida e Ministério Cristão da semana 12 e 18 de agosto. Fique conosco, que eu tenho certeza que vai ajudar em sua preparação. Então vamos para o nosso vídeo. Então sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal. Espero de coração que esteja tudo bem com você, com sua família e que Jeová possa sempre estar abençoando a vida de cada um de nós. Lembrando a todos mais uma vez, já se inscreva no canal, ative o sino, faça seu comentário, compartilhe os vídeos se você puder e no final dele deixe o seu like e se inscreva na opção de Seja Membro. É uma forma de você estar ajudando o canal diretamente. Vamos iniciar então a nossa consideração fazendo a leitura do livro do Salmo 74, versículo 13 e o versículo 14. Tu agitaste o mar com a tua força, despedaçaste as cabeças dos monstros marinhos nas águas, esmagaste as cabeças do Leviatã. Tu o deste como comida ao povo, aos habitantes dos desertos. Então a pergunta é, pelo visto, a que se refere o Leviatã? Então a fonte de matéria é o livro Perspicaz, volume 2, página 222. Então a resposta a essa pergunta a gente pode pegar lá no finalzinho dessa consideração, que diz assim: contudo, os versículos 12 e 13 levam em consideração também a Síria e o Egito. Portanto, o Leviatã ali evidentemente se refere a uma organização ou império internacional que se opõe a Jeová e a seus adoradores. A segunda pergunta: que joias espirituais você encontrou na leitura da Bíblia desta semana? Então podemos agora iniciar fazendo algumas seleções dos Salmos 73 ao 74. Podemos iniciar fazendo a leitura do capítulo 73, o versículo 2 e 3. Quanto a mim, meus pés quase se desviaram, por pouco não escorregaram, porque fiquei com inveja dos arrogantes, ao ver a paz dos maus. Infelizmente, em dado momento da vida, pode ser que fiquemos também com inveja por causa da vida daqueles que não servem a Jeová. A gente talvez possa ver alguma certa prosperidade e acabe também ficando com inveja e escorregando os nossos pés. Então, se isso já aconteceu com você, ou talvez você sente essa tendência de acontecer, ore a Jeová, peça ajuda do seu Espírito Santo e continue fazendo a sua vontade, que com certeza Ele lhe manterá estabilizado na fé. Ainda no capítulo 73, agora o versículo 13. Certamente foi em vão que mantive puro meu coração e lavei minhas mãos na inocência. Nunca devemos nos arrepender de fazer a vontade de Jeová. Mesmo que em dado momento da vida você possa achar que esteja perdendo alguma coisa. Fazer a vontade de Jeová é que nos dá verdadeira alegria. Continue assim e tenha certeza que no momento certo Jeová irá nos beneficiar e nos dar a salvação. Ainda no capítulo 73, o versículo 16 e 17. Quando tentei entender tudo isso, fiquei perturbado, até que entrei no grandioso santuário de Deus e compreendi o futuro deles. Às vezes a nossa mente ela também começa a ficar um pouco perturbada, mas quando entramos na casa de Jeová, numa congregação, assistimos a uma reunião, a gente começa a compreender ou a entender algumas coisas que estão acontecendo. Na verdade, nos dá paz mental e paz de espírito. Então, nunca deixe de estar na presença de Jeová, na casa de Deus. E tenha certeza também que lá será um lugar seguro para nós. Agora o capítulo 74, versículo 10. Até quando, ó Deus, o adversário continuará a te insultar? Será que o inimigo tratará o teu nome com desrespeito para sempre? O salmista, ele não via a hora de Jeová vindicar o seu nome, mostrar realmente a sua soberania. Na verdade, é exatamente isso que nós proclamamos ao falar a respeito das boas novas de Deus. Nós queremos também
vê a hora que Jeová ele vai enaltecer o seu nome e vai trazer bênção para o seu povo. Que possamos continuar levando essa mensagem de salvação que salva outros e também continua a nos manter de pé. No capítulo 74 ainda, agora o versículo 22. Levanta-te, ó Deus, e defende a tua causa. Lembra-te de que o insensato te insulta o dia inteiro. Então, na verdade, chegará determinado momento que Deus ele irá defender a tua causa, acabar com todos aqueles que lhe ofendem, que insultam o seu nome. E ao fazer isso, na verdade, ele vai estar defendendo aqueles que fazem exatamente o oposto, que louvam o seu nome, que enaltece o seu nome, que fala a respeito do seu nome, do seu reino, daquilo que ele fará no futuro. Então, quando ele vir defender a sua causa, podemos ter certeza que nós estaremos dentre esses que será beneficiado. Então, isso nos ajuda a entender a importância de continuar fazendo a vontade de Jeová e nunca se enquadrar nesses que são insensatos. Vamos iniciar então as nossas considerações, iniciando conversas, que é a designação número 4. Essa parte ela tem 3 minutos e será feita em forma de testemunho informal. Então aproveite uma oportunidade para falar com um conhecido sobre algo que você aprendeu numa reunião. Então eu preparei essa demonstração aqui num supermercado, ok? Então, eu vou iniciar essa parte assim. Maria, ela diz: Bom dia, Ana. De manhã o mercado é tão bom, não tem fila, é tudo rápido. Então, Ana, ela fala: Bom dia, Maria. Verdade. Conseguimos atender cada pessoa com tranquilidade. Mas e aí? Deu para comprar bastante coisa? Maria, ela fala: Mais ou menos. Tá tudo muito caro. Dá até tristeza. Antigamente eu entrava aqui com R$ 100, saía com 4 bolsas. Agora, se eu sair com uma, é muito. Então a Ana ela fala, verdade, amiga. Mas acho que vai melhorar, pois estão dizendo que quando o fulano começar a governar, vai fazer cair todos os preços e ainda vai aumentar o salário. Então Maria ela diz, seria bom mesmo, mas eu particularmente não acredito muito nessas pessoas que prometem muitas coisas, não. E outra, quantas vezes você já viu entrando e saindo do governo? Então Ana ela fala, muitas vezes. E quando entram não fazem nada e às vezes parece que piora ainda mais. Maria ela diz, sim, e isso não é novidade. Lá em Jeremias capítulo 10, versículo 23, fala que o homem não consegue dirigir os seus próprios passos. Imagine de uma nação, não tem condições. E outra, ontem, lá na reunião, tivemos um discurso que falou exatamente sobre o que o reino de Deus fará. Foi mostrado na palavra de Deus o que Jesus, no seu reino, fará pela humanidade. Nesse nós podemos confiar. Então Ana fala, com certeza, essa é nossa esperança. Então Maria ela finaliza. O que acha de ir na reunião comigo no domingo? Teremos um discurso que mostrará mais um pouco a respeito do que o reino de Deus fará. Então aqui eu finalizo essa designação e agora podemos fazer a análise da lição número 2, o ponto número 4, que é naturalidade. Seja paciente. Então não fique pensando que você precisa falar logo sobre a palavra de Deus, né? Não fique ansioso. Espere um bom momento para que assim você possa falar com naturalidade. Pode ser que na primeira conversa você não consiga, somente na segunda. Então aqui essa designação nitidamente foi uma segunda conversa, né? Não foi a primeira. Então ela esperou um bom momento, deixou a conversa fluir naturalmente. Em dado momento ela falou sobre um texto e citou algo que ela havia aprendido na reunião. Então podemos dizer que as irmãs se saíram muito bem nessa designação. Dando continuidade agora à designação número 5, cultivando o interesse. Essa parte ela tem 4 minutos e será feita em forma de testemunho público.
Então ofereça e demonstre um estudo bíblico. Então podemos fazer essa parte da seguinte forma. Maria, ela diz: Boa tarde, Ana. Então Ana, ela fala: Boa tarde, Maria. Que coincidência te encontrar aqui. Maria continua: É verdade. É que geralmente eu trabalho aqui na pregação pela manhã, mas hoje vim esse horário e foi bom, pois lhe encontrei. Ana diz: Verdade? Maria continua: Conseguiu ler aquela publicação que deixei com você sobre a importância de ler e estudar a palavra de Deus? Então Ana, ela fala: Assim que cheguei em casa naquele dia, eu li a matéria toda, excelente. Na verdade, é a necessidade que todos temos de aprender do Criador. Maria continua: Sim, realmente precisamos. Mas me lembro que você havia dito que não conseguiria estudar devido à rotina do dia a dia muito agitada. E realmente eu acredito que seja. Nós, como donas do lar, e ainda tendo que trabalhar, realmente não é fácil. Mas eu gostaria que você visse esses 2 vídeos bem rápidos. Então finge que mostrou o vídeo e depois faz a pergunta. Consegue ver a seriedade? Então Ana, ela fala: Sim, realmente o mundo não tem nada a nos oferecer, isso é fato. Maria continua: Ótimo que você pense assim. Sendo assim, o que acha de estudarmos aqui na praça, nesse horário e nesse dia que aqui você estiver? Não vai ocupar seu tempo com as tarefas e ainda conseguirá aprender de Deus. Então Ana, ela diz: Nossa, achei excelente. Não sabia que podia ser assim. Maria diz: Pode sim. Então eu vou te mostrar como funciona o nosso estudo. Então aí você mostra, né, como funciona o estudo e depois finaliza a sua parte. Ok? Eu aqui não vou fazer essa demonstração, mesmo porque todos já sabem como fazem. Vamos fazer então a análise da lição número 8.3, que fala sobre a paciência. Tente usar um método diferente. Então, se a pessoa não aceitar logo um estudo, não pressione. Quando for apropriado, use vídeos ou artigos para ajudar a entender como funciona um estudo e como seria bom para ela. Então, percebemos que Maria realmente ela usou um método diferente, né? Ela não ficou pressionando o estudo, mostrou 2 vídeos importantes para que mostrasse realmente a necessidade de ter um estudo e adaptou, né? Para que ela pudesse ter um estudo e que não atrapalhasse o seu dia a dia. Então podemos dizer que as irmãs se saíram muito bem. Passando agora para a última parte, a designação número 6, explicando suas crenças. Será feita em forma de discurso com o tema: Será que todas as religiões são boas? Então, vamos ver essa designação iniciando da seguinte forma. Será que todas as religiões são boas? Podemos dizer que a resposta a essa pergunta é fácil de dar, mas difícil de ser entendida e aceitada. Em certa parte, todas as religiões são boas no que diz respeito à essência de ensinar as pessoas a ser um bom cidadão e respeitar os mandamentos de Deus. No entanto, o fato de ser boas nesse sentido não significa necessariamente que são certas em ensinar o caminho que leve a Deus. E isso também é fácil de entender. Pense em Jesus Cristo, nosso Rei e Salvador. Enquanto esteve na terra, ele jamais ensinou mais de um caminho certo, mas ensinou a respeito do Pai e disse diretamente que ele, o próprio Jesus Cristo, era o caminho. João capítulo 14, versículo 6 diz: Jesus lhes respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, conforme Jesus disse, só existe um caminho, e ele é o caminho. Então, aqueles que seguem o seu mandamento e seus passos, e que é identificada como verdadeiramente é boa, ou seja, a que segue de perto o que a palavra de Deus manda. E conseguimos identificar por fazer algumas comparações. Por exemplo, 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 5 e 6 diz: Pois, embora haja os que são chamados deuses, quer no céu, quer na terra, assim como há muitos deuses e muitos senhores, para nós há realmente um só Deus, o Pai, de quem procedem todas as coisas,
e nós existimos para Ele, e há um só Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem são todas as coisas, e nós existimos por meio dele. Assim como lido, muitas religiões adoram mais de um Deus, e até mesmo pessoas canonizadas, para algumas, também são consideradas deuses. Avaliando com a palavra de Deus, elas não são boas, pois não ensina o caminho certo. Então, as pessoas que desejam servir a Deus de forma correta precisam sair das religiões que praticam isso. E ainda existem outras religiões que até adoram o Deus verdadeiro, mas infelizmente da forma errada, assim como se deu no passado. Alguns israelitas adoravam a Deus usando práticas e crenças da adoração de deuses falsos, e Jeová condenou essa prática. E na época de Jesus não foi diferente. Jesus condenou os líderes religiosos de seus dias por causa do modo como adoravam a Deus, pois eles queriam parecer devotos, mas eram hipócritas e desconsideravam os assuntos mais importantes da lei, a saber, a justiça, a misericórdia e a fidelidade. E hoje não é diferente. As pessoas hoje só podem se achegar a Deus adorando Ele da forma correta, da forma que Ele deseja, por meio de uma religião que ensine a verdade. E essa verdade tem que estar de acordo com a palavra de Deus. Todas as religiões que ensinam o contrário do que a palavra de Deus ensina não pode ser considerada uma boa religião. E ao invés de conduzir a pessoa a Cristo, pode levar eles para a destruição. Sendo assim, está sempre atento a algumas dessas coisas que podem nos ajudar a identificar a uma religião, se é boa e se é verdadeira. Essa religião ela precisa adorar somente um Deus verdadeiro. Precisa acreditar no sacrifício de Cristo como resgate dos nossos pecados. Precisa cuidar das viúvas e dos órfãos. Não se envolver na política e nem na guerra. E ser sem mancha e nem mácula. Se você já achou uma religião assim, meus parabéns, continue nela. Se ainda não, continue procurando. Ore a Deus e tenha certeza que Ele te conduzirá a uma religião verdadeiramente boa. Então aqui a gente finaliza essa designação e podemos fazer agora a análise da lição 14 da brochura Melhore. Chama atenção para os pontos principais. Então o que você deve fazer? Ajude as pessoas a acompanhar a sequência de ideias do seu discurso e mostre como cada ponto principal está ligado com o objetivo e o tema. Então pense no objetivo, chame atenção e deixe bem claro quais são os pontos principais. Então, você pode escolher os pontos principais que têm a ver com o tema e apresentar um pouco de cada parte. Então, fale sobre um ponto e faça uma breve pausa antes de passar para o ponto seguinte. Durante o discurso também você pode fazer isso por repetir as palavras do tema. Então, podemos perceber que foi exatamente isso que o orador ele fez durante a sua demonstração. Na qual nós iremos iniciar no capítulo 14, que tem o tema Decidimos de comum acordo. Então, iremos fazer a consideração dos parágrafos 1 ao 6. Então, como o corpo governante chegou a uma decisão e como isso serviu para unir as congregações. Então, essa consideração está baseada no livro de Atos, capítulo 15, versículo do 13 ao 35. Então, vamos iniciar fazendo a leitura do parágrafo número 1 e número 2. O suspense paira no ar. Os apóstolos e os anciãos reunidos em uma sala em Jerusalém olham uns para os outros, sentindo que chegaram a um momento decisivo. A questão da circuncisão levantou perguntas importantes. Os cristãos estão sob a lei mosaica. Deve haver alguma distinção entre cristãos judeus e gentios? Os homens da liderança avaliaram muitas evidências. Eles têm em mente a palavra profética de Deus e relatos convincentes de testemunhas oculares que revelaram a bênção de Jeová. Eles expressaram plenamente suas opiniões.
As provas referentes ao assunto em questão são irrefutáveis. O Espírito de Jeová está indicando claramente o caminho a seguir. Será que esses homens vão seguir essas orientações? Então a pergunta parte A. Com que perguntas importantes se deparou o corpo governante da congregação cristã do primeiro século? Então as perguntas são: os cristãos estão sob a lei mosaica? Deve haver alguma distinção entre cristão judeu e gentios? Parte B. Que ajuda esses irmãos receberam para chegarem à conclusão correta? Então eles têm em mente a palavra profética de Deus, relatos de testemunhos oculares que receberam bênçãos de Jeová e principalmente o Espírito Santo, indicando o caminho que eles deviam seguir. Leitura do 3. Exigirá verdadeira fé e coragem em aceitar a orientação do Espírito nesse caso. Eles correm o risco de aumentar ainda mais o ódio dos líderes religiosos judaicos. Além disso, enfrentam resistência de homens da congregação que estão determinados a levar o povo de Deus a depender novamente da lei mosaica. O que o corpo governante vai fazer? Vejamos a resposta a essa pergunta e como esses homens estabeleceram um modelo que é seguido pelo corpo governante das Testemunhas de Jeová hoje. É um modelo que nós também devemos seguir ao tomar decisões e ao enfrentar desafios em nossa vida como cristãos. Pergunta: como podemos nos beneficiar por examinar o relato de Atos capítulo 15? Então podemos nos beneficiar, pois esses acontecimentos nos ajudam a tomar decisões ao enfrentar desafios em nossa vida como cristãos. Subtítulo: As palavras dos profetas ajudam na decisão. Leitura do 4 e 5. O discípulo Tiago, meio-irmão de Jesus, falou. Pelo visto, ele atuou como presidente da reunião nessa ocasião. Suas palavras parecem ter expressado o que todos do corpo governante estavam pensando. Tiago disse aos homens reunidos. Simeão relatou em detalhes como Deus pela primeira vez voltou sua atenção para as nações, a fim de tirar delas um povo para o seu nome. E com isso concordam as palavras dos profetas. O discurso feito por Simeão ou Simão Pedro e as evidências apresentadas por Barnabé e Paulo provavelmente fizeram com que Tiago se lembrasse de textos apropriados que esclareciam o assunto em questão. Por isso, ele disse: com isso concordam as palavras dos profetas. Tiago citou então as palavras de Amós 9, 11 e 12. Esse livro estava na parte das escrituras hebraicas, em geral conhecida como os profetas. Você notará que as palavras citadas por Tiago são um pouco diferentes daquelas que encontramos no livro de Amós hoje. Pelo visto, Tiago fez uma citação da Septuaginta ou Septuaginta, uma tradução das escrituras hebraicas para o grego. Pergunta: que esclarecimento Tiago apresentou baseado na palavra profética de Deus? Então Tiago ele usou as falas do apóstolo Pedro e de Paulo para mostrar mais uma vez que Jeová não fazia mais distinção entre judeu e não judeu, mas que todos agora eram aceitos. E para validar as palavras citadas, ainda mencionou Amós 9. Leitura do 6. Por meio do profeta Amós, Jeová predisse que viria o tempo em que ele levantaria a tenda de Davi, ou seja, a linhagem real que levaria ao reino messiânico. Será que Jeová novamente lidaria de modo exclusivo com os judeus carnais como nação? Não. A profecia acrescenta que pessoas de todas as nações seriam ajuntadas como pessoas que são chamadas pelo nome de Deus. Lembre-se do que Pedro tinha acabado de testemunhar. Deus não fez nenhuma distinção entre nós, cristãos judeus, e eles, cristãos gentios, mas purificou os corações deles pela fé. Em outras palavras, era da vontade de Deus que tanto judeus como gentios fossem ajuntados como herdeiros do reino. Em nenhum lugar, essas profecias inspiradas sugeriam que os cristãos gentios tivessem primeiro de ser circuncidados na carne ou se tornar prosélitos. Pergunta:
como as Escrituras ajudaram a esclarecer o assunto em questão. Então, por meio do profeta Amós, Jeová lhe predisse que viria o tempo em que ele levantaria a tenda de Davi, a linhagem real que levaria ao reino messiânico, não para um povo exclusivo, mas para todas as nações, demonstrando assim que era da vontade de Deus que todos fossem ajuntados como herdeiros do reino. Então aqui a gente finaliza a nossa consideração. Depois os irmãos podem fazer a leitura, do quadro Tiago, o irmão do Senhor. Então muito obrigado a todos pela presença, fiquem todos na paz de Deus e até a um próximo vídeo, se Deus quiser.